Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos, hoje com uma convidada muito especial, que é a professora Fátima Scafo. Ela foi minha professora na graduação e vai estar com a gente hoje aqui. Tolerância às diferenças. E ela vai trazer o olhar dela de Gestalt terapeuta, que é uma das linhas da psicologia, a Gestalt. E ela é uma pessoa muito divertida e inteligente. Tenho certeza que vai poder somar muito com a gente aqui para pensar um pouco sobre esse momento que a gente... Na verdade, eu não sei nem se é um momento, né? Eu acho que a dificuldade, a intolerância é algo que nos acompanha há muito tempo, mas agora parece estar muito mais visível, né? E ganhando voz aí, talvez, nas redes sociais. Estou colocando ela aqui na conversa, então, para que a gente possa bater esse papo com ela. Aguardando. Essa entrada sempre dá um pouquinho de ansiedade, né? A gente nunca sabe se a conexão vai funcionar, se vai entrar, se não vai entrar. Eu sei que ela já está aqui, que eu já chamei ela. Vocês estão ouvindo bem? Tá dando para assistir bem? A conexão tá ok? Se puderem dar um joinha aí ou comentar alguma coisa, me ajuda bastante. Tá aguardando. Vou chamar de novo. Alguma coisa deu errado aqui. Vamos lá. Só mais um minutinho. Beleza, obrigado, gente, por responder aí que tá dando para ouvir e ver bem. Conectando. Oi! Olá, boa noite. Olá! Saudades, quer dizer que isso é uma apresentação, eu sou divertida. Você vai me fazer ter a obrigação de ser. Ok. Bruno, Niterói às vezes fica grande, né? A gente acaba não encontrando as pessoas que a gente gosta, enfim, né? Tudo bem com você? Verdade. Tudo ótimo. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz de poder trazer professores, professoras que foram tão importantes para mim, para poder bater esse papo depois de alguns anos, né? Então, para mim, eu me sinto muito honrado de ter sua companhia. Ok. Eu estava pensando ainda há pouco que, assim, eu estou em suas mãos, né? Porque como professora antiga, a gente vai sempre para a sala de aula com uma ideia mais ou menos organizada do que vai falar, do que, né? E aí eu falei, gente, não combinamos nada, ótimo, vou lá. Se o que o Bruno vai perguntar, não sei, né? Vamos lá ver o que a gente pode construir desse papo. Tomara que seja legal. Está me vendo bem? Eu estou meio com sombra aqui, tá bom? Tá, tô te vendo bem, sim. A ideia da live pelo menos para mim, né? Cada um faz de um jeito, mas eu nem gosto muito de preparar roteiro, não, porque eu gosto dessa espontaneidade do que vai acontecer, do que as pessoas vão perguntar, de como as ideias vão fluir. E aproveitando a deixa, e já começando com uma pergunta, eu sei que a Gestalt tem lá a oração de Piros que fala do encontro também, né? E eu acho que esse é um tipo de encontro, né? Então eu queria começar perguntando e pedindo para você explicar um pouquinho para quem estiver nos assistindo, um pouco sobre essa ideia do encontro e esse olhar da Gestalt que muita gente ainda não conhece. Bom, antes de falar assim, a ideia do encontro, que é falar sobre a intolerância, né? Tem muita gente que não sabe o que é a Gestalt, né? Na verdade, a Gestalt ela se origina da Gestalt psicologia, ela não tem uma ideia, uma perspectiva de terapia, né? Na verdade, o Wolfgang Kohler-Kurtikowka, eu esqueci o nome do terceiro alemão, deve ser o meu, Alzheimer, olha a diversão aí. Que começaram a pensar, né, na Gestalt psicologia, quer dizer, como a percepção interferia na nossa vida. O Frederick Pius, que vai ser um dissidente da psicanálise, ele resolve começar a pensar também, a partir desse pressuposto,
de figura e fundo, de totalidade, enfim, e ele traz isso para uma forma dialógica de pensar a relação terapêutica. E, para além disso, ele traz para a base da sustentação a Gestalt, né, que ela se torna uma ferramenta para lidar com o diálogo terapêutico, para produzir o diálogo terapêutico. Ele traz a ideia do existencialismo, a concepção existencialista, fenomenológica e humanista, que na atualidade as pessoas não falam muito do humanismo, mas assim, eu sou discípula de Jorge Ponciano Ribeiro, a quem eu amo de paixão, e o Jorge, ele valoriza muito esse aspecto humano, de olhar o outro sob um prisma positivo, ver o que há de beleza, o que há de ímpar, né, nesse ser humano. E é o que eu acho que está faltando na atualidade. Então, para a Gestalt, eu estava até pensando, eu falei, gente, existe algum artigo, algum trabalho que fale da relação Gestalt e intolerância? Não achei, pelo menos em termos de Brasil. Uhum. Né? Mas a Gestalt vai falar em fronteira de contato, em ajustamento criativo, em mecanismos de defesa, e uma série de outros aspectos que mostram, quer dizer, que a intolerância, na verdade, definindo a luz da Gestalt, é uma percepção de que o outro é uma ameaça à sua totalidade. E a dificuldade de lidar com o aqui e agora, com o que há de contemporâneo e com as mudanças que advêm, né, desse contemporâneo. Né? Anteriormente, a gente tinha mudança assim, de uma década para outra. Agora a gente muda, né, de um dia para outro. A gente mesmo, professor da minha idade, que eu não vou dizer, né, que trabalhou na Secretaria de Educação, que teve que usar mimeógrafo, que depois eu explico o que precisa de legenda, né? Hoje precisa ter conhecimento de uma série de estratégias para poder lidar com os alunos e tornar a aula interessante. Né? Então, a Gestalt vai pensar que é muito importante que o indivíduo desenvolva o máximo de conhecimento. Para a gente, conhecimento é tudo. Sensibilidade perceptiva é tudo. Okay? E ter a ideia de que você vive um processo de aprendizagem constante te dá uma sensação ou uma concepção de que não existe certeza. Você tem o átimo de segundo. Né? Por isso que a gente fala do aqui e agora. O passado a gente tem uma referência. O futuro a gente não sabe. A gente pode até fazer uma projeção e ver que se a figura é catastrófica, baseada no presente que a gente tem. Né? Mas, esperançosa e otimista que sou, eu aposto que o diálogo, né, que o desenvolvimento dessa sensibilidade que eu estou falando, não pelo enfrentamento, mas pela sedução, inclusive, que eu acho que ser educador é ser sedutor, né? É convidar o outro a pensar, né? E não apontar, não questionar de uma maneira que você imponha o que você pensa. Okay? Foi por aí, mais ou menos? Foi. Agora você me trouxe uma questão, pelo menos eu fiquei pensando muito sobre isso. Dá para seduzir o intolerante? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu dizia hoje, eu fiz atendimento, né? E já há muito tempo atrás, muito tempo, deve ter muito tempo na modernidade líquida de Bauman, que segundo o Karnal não é nem mais líquida, é gasosa, né? Ela é um conceito novo que ele está criando, né? Deve ter uns 3 ou 4 anos uma cliente que mudou daqui para Nova York. Ela foi trabalhar no New York Times com muito medo, mas eu diria que aquele que tem medo e vai é o corajoso, né? O que tem medo e fica é aquele que vai se acovardar do que a existência nos conclama para realizar. Então ela foi e ela me dizia: Fátima, me atende online.
E eu falei, eu não sei fazer isso. Me dá um tempo. E aí a gente acabou encontrando pessoas lá e também ela achou que presencial seria melhor. Eu me livrei desse encargo de dar conta, né, de mudar. Mas aquilo ficou uma questão para mim. E aí, posteriormente, um outro cliente que mudou e me pediu, eu falei, tá bom, vou me desafiar. E foi, né? Foi ainda meio que sem jeito, mas foi, né? E hoje, né, chegando ao momento que você está perguntando, a sedução do intolerante, eu conversava com uma cliente e eu disse para ela, olha só, eu vou fazer uma live e eu vou falar a respeito disso, né? Eu dialogava com ela e ela falava da frustração de ter escolhido um parceiro que inicialmente se apresentou de uma maneira, isso é claro que acontece com todo mundo, e que depois ele mudou. E brincando, eu disse para ela que todo casamento muda. Se inicialmente as pessoas usam lingerie e tal, no segundo momento fica todo mundo de moletom, né? Aquela coisa, inclusive aquela calcinha pendurada no box, aquela coisa horrorosa que tira, né? Você falou para ser divertida, que tira o romantismo e aquela coisa da descoberta, né? Seduzir o outro e seduzir a nós mesmos a cada dia por uma nova ideia é sempre muito importante. E a gente precisa ter muita atenção para não colocar as nossas frustrações no outro, porque foi uma expectativa nossa, ok? Então, eu acho que com a intolerância, ela surge daí, da dificuldade que a gente tem de acreditar que a gente também é só um, mais um, que tem uma percepção como o outro também tem. E aí, como é que se seduz o intolerante? Pedindo para que ele fale a respeito da posição dele e não dizendo, você está errado, porque aí a gente atinge a totalidade do indivíduo e aí ele se sente. Mas é muito importante que a gente pergunte, mas o que você acha disso? Sabe? O que você acha daquela unha? Como é que você construiu essa ideia? E levar o outro a pensar, levar o outro a dialogar e arejar, oxigenar as próprias ideias. Quanto menos você ameaçar, menos o outro vai precisar se defender. Eu tenho um hábito, né, e agora estou meio cansada disso, mas assim, lá no Facebook, que, né, é um palco de eu sei tudo, todo mundo sabe tudo e tal. Aí, de vez em quando, entra alguém lá, né, até um que disse, essa eu não perco, disse lá no Facebook, quando eu coloquei nossa live, a arte, não é propaganda, olha meu tempo, é a arte, né? Algum tempo atrás eu fiz uma colocação, e aí ele trouxe o pensamento dele de uma maneira ofensiva, que eu considerei ofensiva. Então eu fui lá, com aquele espírito encarnado de professor, eu acho que eu fiz um texto de umas 3 laudas. E aí, porque ele me perguntava, e eu fui ponto por ponto, ponto por ponto, respondendo o que eu pensava a respeito disso. E eu acho que ele entendeu que não era uma esgrima por esgrima, era uma tentativa de desenvolver conhecimento. E olha só, se a gente pensar em termos de intolerância, anteriormente, quem é que ganhava na história? O forte. Uhum. Né? Posteriormente, quem passou a ganhar na história? Quem tinha dinheiro. Hoje é quem tem conhecimento, quem usa esse conhecimento com inteligência. E quem usa esse conhecimento com inteligência é o sedutor. É aquele cara que convida o outro a pensar, né? A prestar atenção em si, a dialogar com aquela ideia e ver o que ele pode contribuir com aquilo. Quando o professor, o educador, como queiram chamar, se coloca na posição de pessoa pensante em conjunto, dá tudo certo, né? Quando a gente não chega para o namorado, para o marido, para o amigo e diz você está errado, você é ridículo, você
é isso, você é aquilo outro, mas você inclusive se coloca e diz, quando você faz isso, eu me sinto desta maneira. Você mostra seu sentimento para o outro, faz o outro pensar a respeito do que ele está produzindo. E aí tem duas coisas. Se ele não quiser mudar porque está te ferindo, esse relacionamento não vale a pena. Quer seja de amizade, quer seja de casamento, entendeu? Teve uma pergunta aqui que eu acho que você já está respondendo. A Sabina Magda pergunta: as pessoas mudam seu comportamento? Elas melhoram ou pioram? Amo, Sabrina, querida! Mudam sim. A gente muda a cada dia, né? Quando a gente não muda, é a intolerância. Porque, olha só, a intolerância, arrogância, não é só com o outro, é com a gente mesmo. De achar que se conhece, né? De achar que você tem todas as ferramentas, todos os dispositivos para lidar com as suas dores, com os seus medos. Não. O tempo inteiro é preciso... contar outra coisa. Também de uma cliente que eu também disse, olha, eu vou falar. Numa sessão, ela me disse de uma situação em que ela falou para a pessoa assim, não tenho a menor ideia a respeito disso. Ela saiu de um embate, né, de uma maneira criativa. Ela não diz, eu não quero, que nessa frase tem, eu não quero fazer, você é insuportável, você não vai, enfim, N coisas que nós fomos discutindo. Mas ela diz assim, eu não tenho a menor ideia, né, do que fazer, de como fazer isso. Ok? E a partir dessa concepção dela de não ter a menor ideia, de descobrir que foi capaz de usar essa estratégia para afastar o outro, ela percebe o quanto ela consegue se movimentar sem partir para um confronto. E o que é importante, que eu queria dizer, é que ela vê que ela fez isso. E aí ela me pergunta, será que eu estou me conhecendo, eu estou sabendo usar minhas estratégias para entrar ou não em combates, em embates que não serão frutíferos? Falei, é isso. Né? O processo terapêutico, a gente vai de cara achando assim, vou jogar tudo no Bruno, vou embora, tranquilo, o Bruno vai resolver para mim. E aí, né, gestalt terapeuticamente falando, quando a gente volta, o Bruno diz assim, peraí, mas você falou isso, o que você acha a respeito disso? E aí a gente implica o sujeito. E que, num processo, assim, muito simplistamente falando, ele vai dizer, não, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu passado, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. E aí a gente vai construindo como é que ele percebe essa defesa que ele emite. Ele fica com ódio do terapeuta e tal, mas ele começa a se autorregular, a se autossustentar. Quando eu comecei a falar, eu disse que um dos pilares da Gestalt era o existencialismo. O Sartre vai dizer algo que deixa a gente meio que nu na história. Ele diz o seguinte, sozinho e sem desculpas, o homem é fadado a legislar sobre o seu próprio destino. A gente é protagonista da nossa história. Então, não adianta correr, mamãe não me beijou o suficiente, ou me sufocou demais. Não. É o que você está fazendo com isso é que vai dirigir a tua existência, né? Para o melhor ou para o pior. Tem uma pergunta Respondi? Bom, para mim respondeu, não sei para a Sabina, mas acredito que você respondeu muito bem. A André Sotomayor, professora também, que eu gostaria muito de receber aqui, né? Pois né? Já convidei ela para a gente papear juntos. Ótimo. Tomando cerveja. Melhor ainda. Ela comentou, a intolerância também pode gerar violência. Nesse contexto de confinamento, você tem identificado um aumento da violência contra a mulher? Substancial. Geometricamente, exponencialmente. E o que mais me chama atenção nessa não são só os dados da violência contra a mulher, contra animais, contra o que aquele indivíduo considera mais frágil.
Mas, assim, o que me espanta, em especial em relação à mulher, é ainda, né, foi o que eu trabalhei lá com o Francisco Ramos de Farias, meu professor eterno, maravilhoso, que eu amo de paixão, é, é isso que eu chamo muita atenção das pessoas. A transmissão psíquica geracional de protocolos de gênero, que diz o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim. E a mulher é introjetado um jargão gestáltico, que é o engolir sem digerir, se engole inteiro, né? Ela, ela ainda, na atualidade, mesmo que ela saia para trabalhar, ela ainda... E no outro dia eu pensei, quem foi o filósofo miserável que fez isso? Né? Na verdade, foi uma tese de doutorado que eu participei da banca, e a menina falava de um, acho que foi Santo Agostinho, não tenho certeza. Ele falava que a mulher devia, além de trabalhar fora, ela devia ter cuidados com o lar, com o marido, enfim. Até hoje, é a mulher que tem o sonho de casar. Uhum. Ela apronta vestido, igreja, flor, o diabo a quatro, e o homem entra assim, pô, ficou bonito, hein? Né? E é ela mesmo que, quando não tem realizado esse sonho, ela sai desse casamento. Graças a Deus. Proporcionalmente, também a gente tem um número muito grande de mulheres terminando o casamento, não só por conta de violência física, mas psicológica e tudo mais. Mas ainda, o que eu queria dizer, um percentual enorme tem nas costas o ônus de manter essa família feliz, os filhos equilibrados. Então ela continua lá, inclusive se sentindo fracassada de não ter conseguido manter o ideal que foi da mãe, da avó, da não sei quem. Né? Continua sofrendo, inclusive, com as incertezas, né, de ir adiante, de contar com ela mesma. E as nossas avós, elas trabalhavam com certeza. Era aquilo mesmo. A mulher nasceu para aquilo. A gente está numa gestalt aberta, numa lacuna, em que a gente traz ainda muito do passado, né, de, ai meu Deus, eu não consegui, isso e aquilo outro, e um futuro que se faz à medida que você vai rompendo com esses grilhões. Então, a violência contra a mulher continua muito exponencial, com morte, inclusive. Né? Mas a mulher continua transmitindo para outra, para a filha, que ela precisa casar, que ela precisa ter filhos, que ela precisa de alguém que cuide dela na velhice. Né? Então, existe uma perpetuação de uma sujeição ao homem, né? E aí isso advém, por exemplo, lá da ideia de paraíso. Né? A gente tinha, na verdade, uma construção ali, estava tudo bem, beleza, tranquilo, mas todo mundo sabe que felicidade cansa. Se a gente não tiver algo para falar, Deus, não sei o quê. E é isso que faz com que os neurônios da gente continuem se conectando. Né? Estava lá Adão e Eva, tranquilão, bacana, beleza. E aí o dono da fazenda disse assim, olha só, pode fazer tudo, menos comer isso aqui, só maçã. Devia ter cajá, jabuticaba, o que tivesse. Aí ela vai lá e diz, pô, eu vou descobrir o que é isso, e come a maçã. E aí produz uma família, e Caim mata Abel, né? Uma confusão miserável, né? E a gente até hoje fica procurando ter uma família doriana, né? E responsabilizando a mãe, a mulher que saiu, que foi trabalhar, que não sei o quê, porque o filho não é bem educado. Eu acho que a mulher precisa sair desse lugar, né? Colocar... Porque eu vejo muito as mães no consultório dizendo, eu pedi para me ajudar e ele não fez. E, a empresa é sua? Então faz o seguinte, paga salário. Né? Porque quando eu peço é para fazer para mim. Não, mora todo mundo junto na mesma casa. Então,
Tô quase botando Noronha para varrer os pelos dele, entendeu? Pô. E é isso, essa equivalência dá ao outro também uma maturidade, né? E o respeito pelo trabalho miserável. Aliás, que inferno essa pandemia, né? Você lava, passa, vai, volta. Nossa, uma doideira. Mas, enfim, tomara que eu tenha respondido. Tem uma pergunta aqui do Felipe Capello. A intolerância... Gente, só amigo. Amo o Felipe. Felipe é meu afilhado de casamento. Beijo. Felipe, Ronan. Beijo. Diga. Ele perguntou, a intolerância está ligada à educação do não ouvir? Tenho a impressão que não estamos sendo ensinados a ouvir, para depois formular e elaborar questões. Eu acho que desde que a gente se manteve, começou a ficar ereto, né? E isso é uma coisa interessante, porque a gente olhava muito para as nossas cercanias, né? E depois que a gente se tornou, né, um homem que viu o horizonte cada vez maior, a gente acabou olhando para a gente mesmo. Então, Felipe, é educação, sim. Cada vez mais a gente tem menos tolerância à frustração. Cada vez mais, à medida que essa mulher, pegando a questão anterior, sai para trabalhar, esse pai não está presente, ele compensa esse filho materialmente, né? Ele não chega e diz, olha só, eu preciso trabalhar. Né? Ele sai culpado, como se não tivesse que ir. Né? E educa muito mal, porque educar é dizer não. Né? Eu dizer não para a Laura, minha neta mais nova, que é muito mais do babado do que o Lucas, que assim, era muito mais calmo, dói. Mas eu preciso dizer para ela precisa perceber que tem limite. Porque se eu não fizer, se o pai não fizer, se a mãe não fizer, ela vai criar uma falsa sensação de que tudo é possível, né? E ela vai em frente destruindo relações, destruindo a si própria, né? Então, tudo na vida para mim, passa pela percepção. A educação precisa ser construída em bases muito sólidas, de valores, de crenças que deem ao indivíduo a ideia de que ele precisa ser humano com o outro. Né? Eu acho que essa pandemia agora mostra isso. Se eu não tiver cuidado, eu vou contaminar 4 que vão contaminar o ar que eu respiro. Então eu preciso ter... Educação é responsabilidade. Voltando de novo ao existencialismo, o Sartre costumava dizer que responsabilidade é habilidade para responder. Okay? E percepção é isso. Hoje em dia, já se pensa muito mais, eu já falei várias vezes em sensibilidade perceptiva. É preciso que a gente entenda que nós somos só um, né? Que o que eu percebo é absolutamente diferenciado do outro. Eu uso óculos, você usa óculos, então a minha acuidade visual e auditiva é menor. O que eu aprendi vem de uma raiz, né? O outro vem de outra. Então, para formar um nós, é preciso que o narcisismo, né, do eu seja misturado, né? Para que tenha essa dança. Eu já tive vontade de matar o Fábio Bruno, meus filhos, várias vezes. Enforcar, jogar na parede, mas eu pensava assim, o que leva ele a pensar assim? Né? O que foi, o que ele viu, de que ângulo ele viu, né? Que faz com que ele pense dessa maneira. Porque a gente é ímpar. Né? E isso faz com que a gente vá gostando de determinadas coisas, outras não. Né? Eu tive uma entrevista com o Jô Soares e ele estava dizendo, há muito tempo já, a entrevista do Jô, ele dizendo como que a contemporaneidade, cada contemporaneidade vai introduzindo hábitos na gente. Por exemplo, cinto de segurança. Aquilo sufocava, aquilo... Eu duvido que a gente saia hoje em dia sem cinto de segurança.
algum tempinho atrás, usar máscara era impossível entrar em alguns lugares, porque significava assalto, sei lá o quê, ainda mais para o negro. Agora você não entra sem máscara nos lugares, né? Então, a cada momento, a gente precisa perceber que a gente vai sendo modificado, e isso também é uma violência. Porque o cérebro da gente é paz e amor e tô aí, tranquilo. Ele não quer desafio. Quando isso acontece, quando o diferente se afigura, a gente se defende. E, às vezes, por medo, se defende violentamente. Ok? Fátima, é uma pergunta agora mais pessoal. Você, na sua vida, como mulher, como negra, já passou por uma situação de intolerância? Cara, olha, várias. Mas várias. Ó, quer dizer, quando as pessoas falam em intolerância, eu acho que vem aquela coisa da briga, da. Não, a intolerância é simplesmente não aceitar o outro do jeito que ele é, baseado num pré-julgamento. Te contar duas coisas, já que você me apresentou como engraçada e divertida. Lá vou eu. O Noronha, que todo mundo que tem meu Face conhece, é uma figura nesse bairro. Até porque ele é todo... A pessoa fala, não, ele não sabe nem meu nome, mas o dele sabe. Então ele vai, faz, né? Chama de Nerildo, Norival, tudo quanto é nome. Napoleão, ele... Então, essa é uma história. Tem um grupo de moradores de rua que ali perto da descida do MAC. E eu sempre passava ali, aí eles perguntavam, como é que é o nome? Falava, Noronha, passo rápido. Um dia, tinha uma moça nova no grupo. E aí estava eu com o Noronha. E aí ela, nossa, que cachorro bonito, parece chocolate, não sei o que lá. E eu falei assim, tipo, porque ela falou bem tratado e tal. Eu falei, obrigada. Ela me olhou assim, tipo, por que você está agradecendo, né? E aí ela fala assim, mais ou menos isso. A dona dele, ele deve dar um trabalho muito grande à dona dele. Não era eu. Né? E ela é tão negra quanto eu. Aí um outro do grupo falou assim, ela é a dona dele, é que ela é simples que nem nós, mas de noite ela está arrumada. Vai sair uma palavra chula. O Fábio, quando eu contei pro Fábio, ele falou, mãe, te chamou de puta. De noite ela está arrumada. O que acontece? Eu ando de sandália de borracha, cabelo amarrado e tal, não sei o quê. E ela olhou para a figuraça e falou, essa mulher não pode ser dona do... Mas à noite, quando eu saio, eu levava ele na rua e tal, eu vinha arrumada da faculdade, então eu, né, opa, né, ele me olhou assim, não, ela à noite tá bonitona. E a outra tem a ver com a minha questão religiosa, né, com o que eu acredito, e falar de energia, de orixás e tal. Vale dizer que eu sou filha de Obaloaê Cunhaçã, não esqueço não escondo disso de ninguém. E eu não estou frequentando mais nenhuma casa de santo, mas eu tenho um mentor espiritual que eu amo de paixão, que é o Irivan de Oxóssi, da praia de Piratininga, não vou dar um endereço, não. E aí eu estava meio que, a energia está baixa e tal, não sei o que, vou lá. E lá joguei, mandou fazer algumas coisas, tomar um banho. Né? E era sexta-feira, eu estava de roupa branca. O vestido era até de linho, é o único que eu tenho, branco de linho. E mas estava de sandália de borracha. Fazer o quê? A gente não nega as raízes. Com o figuraça. Estou eu andando. Escuto atrás. Aí eu sempre começo. Olha que cachorro diferente, que cachorro não sei o quê, que cachorro lindo, que tatararé. Eu estou ouvindo, já conheço essa cantinela, já não tem mais tanta graça. E aí a pessoa disse assim, mas ele deve ser de alguém muito rico, ele tem até babá. Que horror! Eu virei para trás e era uma ex-aluna da faculdade que você estudou. Quando ela me viu, ela quis morrer.
E eu olhando para a cara dela assim, aqueles escândalos. Senhora, pelo amor de Deus, tem que ela me perdoa. Eu falo, você não tem que pedir desculpa, não, você tem que pedir desculpa a você por esse pensamento retrógrado, intolerante, às diferenças, enfim. É preciso perceber mais do que as aparências, né? Mas já me aconteceram coisas muito engraçadas, de, por exemplo, lembra aquele bicheiro Castor de Andrade? Já morreu, né? Mas eu sou antiga. Estava eu no meu consultório, bateram na porta, eu costumo sempre ter um horário e tal, e bati na porta insistentemente. E aí eu falei, vou lá, né? Estava o Castor de Andrade com uma figura que era, sei lá, o guarda-costas dele. Aqui é o consultório da doutora não sei o que lá. Eu falei, não, não. Ele ia para uma, sei lá, um dentista e tal, não sei o quê. E aí o cara que estava ao lado dele, assim, não podia ser. Tipo. E aí eu olhei para a cara dele assim, tipo, eu não vou matar ele agora, nem discutir, porque aí essa história não vale a pena. Aí eu falei, me dá licença, um abraço para o senhor, eu conheço muito o senhor e suas atividades, hein? Aí ele parou, falei, vou fechar a porta antes que eu apanhe, né? Dizer, porque eu era negra, não podia ser eu uma dentista. Mas ele branco podia ser um contraventor. Né? Aliás, isso agora não é? Eu acho que essa fala combina com a pergunta aqui do Oliveira Butz. Eita! Na verdade, não sei nem se tanto é a fala ou a hashtag que ele usou, mas eu vou ler tudo por respeito a ele e a você também. Amada mestra, como lidar com o intolerante quando ele encara diálogo discordante como agressão e o silêncio como confirmação da correção do seu argumento? Abre parênteses, ficou sem argumentos. Fecha parênteses. Hashtag fora Bolsonaro. Olha, a gente pode fazer diferença entre os ignorantes, né? Os imbecis, e o grau máximo que é para esse senhor já devia ter saído, abjeto. Eu chamo de abjeto, né? Porque eu não encontro mais desqualificativos para tal. Né? Eu vi no Face uma pessoa dizendo que está a serviço do diabo. Eu digo, não, deve ser o próprio. Até porque tem várias, né? Essa coisa do mal tem várias... não são definições, são divisões, né? Agora, como eu digo, eu sou uma pessoa otimista. Meu pai dizia que numa garrafa que está pela metade, o otimista diz falta pouco para encher e o Pessimista. Ai, meu Deus, pessimista, obrigado, dizia falta pouco para acabar. Eu olho para essas pessoas, eu tento contribuir para encher. E aí sempre com questões, sempre levando o outro a refletir o que argumentos, né, o levam a pensar daquela maneira. Eu nem uso argumento nenhum. Eu pergunto, mas o que te leva a pensar dessa maneira? Porque ele tem direito a continuar imbecil. Eu posso contribuir para ele não continuar ignorante, se ele quiser me ouvir, né? Por exemplo, uma amiga de anos e anos e anos, ela continuou insistindo em me catequizar para essa parte de 330, né, que ela faz parte virtualmente. E aí, no outro dia, ela me perguntou, e aí ela sempre que me manda alguma coisa, eu converso sobre. E aí ela me diz assim, quer dizer que então era melhor continuar com o PT? Eu disse para ela, em que parte do que eu te mandei, ou do argumento que eu te disse, diz isso? Se você quiser falar sobre isso, a gente vai. Agora, o que é que está te levando a me perguntar isso? A pergunta do indivíduo para o outro tem sempre muito dele mesmo. Okay? Então, sempre que eu pergunto a alguém, eu tento projetar nela algo que eu gostaria que ele pensasse. Então, eu continuo por aí. Agora,
também tem coisas que a gente precisa solucionar. Eu penso sempre assim, eu prefiro ser feliz às vezes do que ter razão. Sabe aquela da menina, não tenho a menor ideia sobre isso, e fui, né? Porque algumas pessoas, na verdade, elas só têm aquela razão, aquele argumento. E tirar delas também, coitadinho, vai ficar pior, né? Vai ficar sem nada. Deixa lá. Essa sua fala me lembra um filme que eu vi recentemente na Netflix chamado A Negação. Resumidamente, é a história de uma historiadora que, no seu livro, acusa um desses palestrantes aí de falsificar a história, porque esse palestrante, esse pseudo-historiador dizia que não houve holocausto, que o nazismo não foi bem assim, e ela é processada, porque, enfim, ela vai... Vou enxugar, porque senão vai ficar muito longo. E um dos pontos ali do filme, bem no início, ela diz: eu não dialogo com o fascista, eu não dialogo com quem tem esse posicionamento. E aí esse é o recorte que eu queria pegar, né? O filme vale a pena ver quem puder. Mas qual é o limite do diálogo, entende? Se é que tem o seu limite. É o seu limite de tolerância, né? Professor é um eterno insistente, né? E às vezes a gente cai na própria armadilha de fazer estratégias piagetianas, de usar experiência, né? Como um dado para desenvolver o conhecimento. Às vezes a gente se dá mal. A gente tem que saber o limite também do outro. Várias pessoas, por exemplo, em termos de feitos, bloqueia e tal. Eu acho que essas pessoas me estimulam a pensar, né? Me estimulam a pensar o que levou aquela pessoa a pensar daquela maneira, que sentimentos ela tem em relação àquilo, o que me fez ser diferente dela, o que me fez pensar, que papel ela fez na minha vida para eu ainda estar considerando falar com ela, abrir espaço na minha vida para ela. Então, sempre que às vezes a pessoa está falando determinadas coisas, eu estou olhando para ela e vendo qual é o valor que ela tem para mim, que ela agrega para mim. E às vezes ela me agrega reconhecer minha impotência, né? A minha arrogância, a minha vaidade. E às vezes o contraditório nos faz profundamente humanos. Sabe? Porque aí a gente fala, não, tá, então... mas então... você é negra. Sou. Você... E se me disser qualquer coisa que eu sou, ou que eu penso, eu vou dizer Mas se disser, você é desonesta, eu vou dizer não. Entendeu? Tem uma história, eu não sei se é Sophie, sei lá, porque a Gestalt curte muito o Zen budismo também, por conta da pressuposição de estar no aqui e agora, viver o aqui e agora. Porque quando a gente sai do momento, a gente fica ansioso, tentando controlar o passado, como que eu fiquei ainda há pouco, que era a primeira vez que eu ia falar de alguma coisa que eu não sabia o que era. Né? Então, quando a gente entra no aqui e agora, a gente não faz como o Cazuza, prende o choro e água o bom do amor. A gente goza, a gente fica ali inteiro, né? Mas tem uma história dessa coisa da intolerância, essa história Sufi, que tinha um guerreiro, um sábio, num determinado lugar, deve ser os Himalaia desse da vida, que todo mundo achava o máximo, o cara tinha um conhecimento absurdo e tal. E aí, um outro, vaidoso de um outro espaço, disse, eu vou lá desafiar esse cara, porque ele está me levando seguidores e tal, e está tirando da minha igreja, vai me diminuir o dinheiro. Bom, essa parte que foi minha. E aí, ele vai lá, o outro está sentado, né, com os seguidores dele, conversando e tal, e aí ele fala um monte de desaforo, ele cospe, ele joga terra, tudo. O outro fica parado olhando para a cara dele. E aí, exausto, ele vai embora. E aí um discípulo desse monge de espelho, mas mestre, como
o senhor, com tanto conhecimento, o senhor não disse nada. Aceitou tudo que ele disse? Ele disse não. Simplesmente, quando a gente não pega o que o outro traz, o que ele traz volta com ele. Eu continuo no meu equilíbrio, na minha paz. Então, às vezes é importante deixar o outro, precisa de um movimento catártico, e a gente fala assim, pô, legal, valeu, tá bom para você? Beijo grande. Né? E é isso. É isso, porque senão você fica numa queda de braço que só vai fazer calo no cotovelo. Né? Eu acho que agora é o momento da inteligência, de usar o conhecimento. Mas o tempo inteiro se perguntar de onde eu tirei isso? O que em mim, olhar assim, ó, para dentro e ver assim, o que me faz pensar a respeito? E eu vou falar uma coisa que a metade metade não, mas um quantitativo significativo de pessoas que eu conheço ficam muito chateados quando eu digo. Porque são pessoas que também são radicais da defesa do PT, por exemplo. O PT, o Lula, eu vou falar, deu mancada sim. Deu sim. Né? Eu não estou dizendo, o Lula roubou, eu não estou dizendo isso. Não tenho elementos, não trabalho na polícia, não recebo como aquela senadora informações da Polícia Federal, não sei. Então, eu concluo e posso ser leviana, errada nas minhas conclusões. Mas eu acho que ele criou, o PT, duas coisas. Não fez um substituto. Isso é muito do nosso Brasil. Getúlio Vargas não fez. Leonel de Moura Brizola não fez. Ele tentou o Jorge daqui de Niterói, Ciro e tal. E o Lula a mesma coisa. Ele lançou mão do Haddad, na verdade foi para suprir um buraco e que a gente teve que se agarrar para não cair nisso que a gente caiu, nessa ditadura. Eu entendo que algumas pessoas não sabiam que estariam diante de um boçal. Okay? Ou de uma pessoa extremamente maquiavélica. Porque, como eu disse para uma amiga minha, o que foi feito do Brasil nesse tempo? O que foi feito? Pediu um projeto. Ele deu R$600. Não, ele queria dar 300. 200. E mais o governo... 200. Foi errado. Ó. E mais o governo não dá nada. Porque tudo que o governo tem, nós pagamos. Eu paguei 40 anos da minha previdência para, se viver mais um pouquinho, usufruir 10, 15. Então, o governo não nos dá nada. É dever do governo estabelecer, no mínimo, um equilíbrio no país. Okay? Então, o que fez lá o Lula? Favoreceu as classes, né, menos favorecidas, deu voz, deixou, né, porque ele era um líder, ou estimulou, como quero dizer, que a voz dos diferentes, né, que eram tolerados, viesse à tona. A classe média e a classe alta se viu desprestigiada, desfavorecida nisso. Então, né, é claro que isso não ficou legal. Cometeu erros? Muitos. E um dos maiores erros que a gente comete é criar expectativa no outro que a gente não cumpre. De fazer feliz, de fazer isso, de dar aquilo. Okay? Eu acho que o PT fez isso. Ele propôs, ele nos deu, né, a ideia de uma vida equilibrada, nirvânica, quase que um retorno ao útero social primordial, que a gente seria embalado. E aí a galera diz assim, eu fui traído. Eu entendo que essas pessoas lançam as suas expectativas numa liderança, tal qual uma coisa imatura, adolescente, que tem um roqueiro, alguém como líder, uma banda. Okay? E é claro, eu não estou dizendo nenhum que é uma coisa que a gente cresça meritocraticamente, não estou dizendo isso não. Né?
Mas eu estou dizendo que eu não posso depositar a minha felicidade, o meu equilíbrio no outro. E aí, quando isso acontece, frustra sim, né? E aí, o que, que acontece? A gente aposta no oposto. E isso, a gente não, pelo amor de Deus. Como diz o hashtag, essa culpa eu não carrego. Você apostou no contrário, no absolutamente contrário. E olha, eu acho que metade das pessoas que apostou não sabia o nível de perversidade, de perversão, de capacidade de manipulação, de mentira, de falcatrua, de tudo que esse governo está representando. Né? Porque você pegar um indivíduo querendo manipular as Forças Armadas, os ministros que ele tem, é surreal. Esse cara, não é ministro, né? Mas da Fundação Zumbi dos Palmares, ele é patético. Ele deve ter um sofrimento de se olhar todo dia e ter vontade de tomar 3 litros de água sanitária, que, aliás, eu já não fiquei coçando de álcool e água sanitária, que Noronha já corre de mim. Eu acho que deve ser desgraçadamente infeliz. O próprio objeto também, porque ele sabe que ele não vai controlar vontades, desejos de que isso aqui volte a ter uma normalidade, volte a ter decência. A gente não consegue viver um teatro, uma fantasia o tempo inteiro. A gente escorrega. E mesmo que esse governo, o propósito dele, até agora eu não sei, né? Arrisco a dizer que é destruir índios, pobres, negros, matar metade da população para o projeto do Guedes dar certo, da Previdência, está conseguindo. Né? Eu acho que enquanto as pessoas não perceberem isso, a gente estará muito mal. Porque a gente não consegue ir às ruas. Agora, a gente tem instrumentos para fazer diferente, que é a internet, né? Que são as redes sociais. E afasta. Não. Tudo depende de como você usa. Okay? Eu acho que 1 quilo de banana vai te fazer mal, mas se você comer uma por dia, você ingere uma quantidade de potássio suficiente que é legal para o teu organismo. Então, acho que é preciso saber articular isso. Né? E aí sim a gente vai conseguir dar conta da intolerância. A gente já está batendo no tempo aí final. Uma das coisas que eu fico pensando muito é que a gente pode concordar em discordar. Né? Claro! Eu acho que diálogo é isso, né? Uhum. E uma das coisas que me preocupa muito no atual governo é exatamente essas tendências fascistas, totalitárias, de querer impor uma visão única, né? Um povo único e ignorar as nossas diferenças, o que me parece muito intolerante. Então, para mim, é muito bom ouvir tudo que você falou. E a pergunta final, até para você já fazer seus comentários aí, falar o que quiser. Tem saída? Olha lá, hein? Falar o que quiser. Tudo que você fala é bom, é bem-vindo. Tem saída para esse país e para nós, enquanto cidadãos e pessoas, por essa tempestade que a gente passa? Tem sim. Eu acho que a saída é a educação. Sempre. A pergunta do Felipe foi fundamental. Educar para uma outra mentalidade. Né? Sair da lei do Gerson, né? Do levar vantagem em tudo. Porque eu acho muito interessante pessoas que criticam o governo anterior ou criticam esse governo e continuam egoístas, egocêntricas, narcísicas, né? Fazendo mal aos seus próprios filhos dentro de casa, né? Não assumindo. Tem pessoas que, por exemplo, trancam os filhos em casa, mas se dão o direito de sair porque se aborreceram. Então, porque o outro não se comportou, eu vou... Sabe? Chega de ser farsante. Né? Eu estou indo na rua 2 vezes por dia. Eu estou assumindo isso. Morro de medo. Né? Mas vou. Eu tenho que levar essa criatura na rua, porque com 8 anos, né, essa é a nossa diferença do animal. Né? Totalmente condicionado. Então, teve infecção urinária, teve não sei o quê, porque eu parei de levar ele na rua.
Então, o que eu pensei? Regulação, ajustamento criativo. Eu tenho que me regular porque eu tenho capacidade de raciocínio. Então, se a gente levou, Bruno, o país, o mundo a esse estado de coisa, nós podemos fazer o contrário. Né? Eu sempre aposto que a gente pode reverter, que a gente pode assumir que errou, ou que, sem culpa, porque eu acho que as pessoas morrem de medo. Vou voltar lá no existencialismo, né? Que fala do tripé, vontade, liberdade e angústia de ser dono dessa vontade, responsável por essa liberdade. E isso gera culpa. A culpa católica, né, que foi infundida na gente desde cedo, que Jesus Cristo não teve. Ele era um cara do babado e dizia, olha só, a César o que é de César, não é meu, né? Vou por aqui, vou construir dessa maneira. Foi um cara que... por que ele, na verdade, ele é crucificado? Porque ele expulsou, aquela máxima dele, expulse os vendilhões do templo do meu pai. Né? Eu não quero esse tipo de pessoa que eram judeus que vendiam indulgências. Já pensei que eu jamais fosse terminar uma live falando de cristianismo. Mas eu gosto dele, eu acho que ele é bacana. Inclusive, o que acontece nessa atualidade, já é comentário, a gente não está mais afeito àquele Cristo na cruz. Né? A gente que é um cara que protege, bacana, que canta e tal. Né? É preciso ver além disso. É preciso ver que a gente precisa pegar picaretas da educação, picaretas no sentido de cavar. Picareta é só ir, não posso falar que Van Cabo já vai ser processado, eu não quero. Mas de pegar toda essa classe que a gente colocou lá, porque não são eles, nós colocamos lá, porque pensamos numa universidade pública melhor, que aí é meu espaço. O outro colocou lá porque precisou da saúde melhor. O outro colocou lá que precisava de uma fila de tijolos. Ok? Então, enquanto nós não pensarmos em termos de comunidade, né, de planeta, a gente vai continuar se lascando. Né? Então, pensar que pela educação, por desenvolver no outro fraternidade, amizade. Eu digo, eu tenho muito poucos amigos. As pessoas, pô, você tem poucos amigos? Eu tenho um monte de colegas, 1000. Né? Mas amigos eu conto assim, né? São pessoas, por exemplo, a Andréia, né? Que me viu desesperada com Noronha, que não estava indo na rua e sem jornal aqui em casa, ela passa que vai fazer não sei o quê, compra jornal e entrega aqui na portaria. Pô, você fica assim, ó, caramba, é esse cuidado, é esse carinho que a gente precisa resgatar no outro, né? Ir para uma... eu só tenho como falar pela internet. Olha no olho. Né? Ver se o discurso do indivíduo tem a ver com... A gente, inclusive, psicólogo, aprendeu a ver os microgestos, né? Olhar para o outro, ver o que ele está dizendo realmente. Eu sempre digo isso. Né? Olha o quanto você está fazendo o outro infeliz com a imposição das suas ideias, dos seus, né, da sua forma de ser. A gente é só uma poeirinha nesse mundo. Tem um vídeo, o nome dele é Zoom. Isso eu indico para todo mundo. Coloca no YouTube e começa, sobre percepção. Começa com um desenho assim. Eu só vou dar um spoilerzinho. É uma crista de um galo. Coloca lá, Zoom, vídeo Zoom, e vocês vão ver, quer dizer, o que é. O que é a vida, o que a gente se torna. Ok? Ok, muito obrigado. Se eu puder dizer alguma coisa, primeiro, bom humor sempre. Só para fechar, eu tive um terapeuta, e eu dizia assim para ele, assim, cara, mas será que eu sou assim mesmo? Aí ele falou, você vai saber quando você estiver sozinha em casa e se deparar com você. E aí um dia eu estava muito tempo, já contei isso várias vezes, no corredor de um apartamento que eu morava, a porta do armário estava aberta, tinha um vidro, um espelho, e eu estava passando a enceradeira. Falei,
Falei, essa sou eu, né? Então, continue vendo lives de Seu Jorge, sabe? Tive razão. Aí, o Noronha fica olhando assim, é melhor ir embora. 10 segundos, vai desligar. Beijo, muito